pessoal, irmãos e irmãs, chegamos na nona lição dessa semana, desse trimestre, o menino que repartiu o lanche. Nosso manual, como sempre, muito rico, trazendo muitas coisas, muitos ensinamentos para a gente poder compartilhar com as nossas crianças e também ensiná-las. E essa lição é muito importante, nós vamos poder aprender e tirar muitas lições dela, onde a criança deve então entender que Jesus ele supre as nossas necessidades, que precisamos ter um coração grato por tudo que Deus tem feito na nossa vida e também compartilhar, com outras pessoas tudo que Deus tem nos dado. E podemos aprender muito mais, muitas coisas dessa lição. No Conquistando dessa semana, nosso manual vem dando a sugestão para nós então fazermos uma cestinha. A sugestão é de copinho descartável com uma alcinha de papel, mas podemos fazer de acordo com o que temos, com caixinhas, com EVA, com material que estiver à nossa disposição, temos muitas ideias. Ou talvez uma cestinha pronta. Então, conquistando a atenção, nós vamos deixar que as crianças peguem as cestinhas e vejam as cestinhas e nós vamos começar a fazer perguntinhas para as nossas crianças. O que podemos colocar, o que podemos carregar nessas cestas? Desde que eles comentem, que eles falem, até que eles possam então falar que podemos colocar pães. Mesmo que eles não falem, nós mesmos vamos estimular a chegar até os pães, que podemos carregar várias coisas, mas também pães. Lembrando que nessa história, nesta ocasião, Jesus precisou de usar muitas cestas. E assim a gente vai chamar a atenção das nossas crianças para essa bela história. Apresentando a lição dessa semana, traz a sugestão de nós colocarmos então 5 pães e 2 peixinhos aqui na cestinha, por cima de um guardanapo. Por baixo do guardanapo vai ter mais pãezinhos. Gente, isso tá na página do nosso manual, tá? É só imprimir e preparar, cortá-los aqui. Então, por baixo, você vai colocar o número suficiente de alunos que você tem. Por baixo do guardanapo. Por cima, você vai colocar 5 pães e os 2 peixinhos. Então, tá tudo no nosso manual, na página 77 e 78. Está aqui a folha para a gente poder estar imprimindo. Então, a gente começa a contar a história, mostrar para as crianças que no meio daquela multidão, que Jesus sempre estava acompanhado de multidões. Muitos estavam atrás, em volta, por todos os lados, junto de Cristo, querendo ouvi-lo e sabia do poder dele também para milagres. Então, Jesus ali, contando as histórias, fazendo suas pregações, ensinando, Jesus está sempre disposto a auxiliar as pessoas. E eles passaram muito tempo. Então, havia no meio daquela multidão apenas um menino, uma criança, que também se preparou levando um lanche, para que pudesse passar muito tempo ali com Jesus. Foi dando a tarde e os discípulos chegaram até Jesus e pediu para que dispensasse aquelas pessoas, pois eles estavam cansados e com fome. Mas Jesus não queria despedi-los com fome, não é mesmo? Então Jesus pede para que arrumasse algo para que eles comessem. E os discípulos ficaram então preocupados. Como vamos arrumar algo para comer para tantas pessoas? Mas havia essa criança, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Será que ele escondeu a sua comida? A gente pode mostrar isso para as crianças, Será que ele pensou que não ia fazer diferença aquela comida para aquela toda multidão? Mas ele não foi assim. Ele teve um coração puro e quis compartilhar o único que ele tinha. Então, ele entrega para Jesus, ali para os discípulos. Então, acontece um milagre. Jesus pede que todos se sentem. Abençoa os pães e os peixes que aquele menino tinha. E logo então pede aos discípulos que começassem a distribuir. Então aí você tira aqui por baixo, a quantidade,
de pãezinhos de crianças e comece a distribuir também para as crianças. Assim. E também pode ser o pão mesmo, realmente. E pode ser também a figura, do jeito que vocês acharem melhor. Então ali nós vamos contando a história e mostrando para as nossas crianças que Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso que nos ama e faz tudo por nós. E lembrar sempre, né, com essa história, que somos felizes quando repartimos com os outros. E essa criança foi feliz. Ali Jesus distribuiu com mais de 5.000 homens. E também sobraram que cada um pôde levar para a sua casa um pouco daquele alimento abençoado. No Memorizando, a sugestão é que façamos um círculo com as crianças e coloque na mão de uma delas um objeto interessante. Pode ser até mesmo uma cesta com pães. Mas antes a gente vai ler o versículo, né, na palavra de Deus, abrir a palavra de Deus em Lucas 6,38 e ler o versículo com elas. Deem-lhe será dado. E assim a gente vai passar a cesta ou um objeto interessante, como preferir. E assim a criança vai recitar o verso e todos falem a referência bíblica. E assim vai fazendo o círculo com todos, até que todas as crianças possam recitar o versinho para memorizá-lo. Até que a cesta volta na mão da primeira criança que iniciou. Então assim a gente vai poder comentar com elas mais uma vez que somos felizes quando repartimos com os outros. No Aplicando, no nosso manual, temos a sugestão de dividirmos a nossa turminha em duas. Para a primeira parte, nós vamos entregar 2 objetos interessantes para as crianças e estimular então que elas repartam com aqueles que não receberam. Depois dessa atividade, nós vamos recolher então os objetos e fazer algumas perguntas. Você ficou feliz em receber? Você ficou feliz em compartilhar? Pois o menino dessa história, ele ficou feliz, contente em poder compartilhar e Jesus muito mais. Lembrando que somos felizes quando repartimos com os outros. É uma boa dinâmica, né, para estimular as crianças a compartilhar aquilo que elas têm. Para o revisando, a sugestão é que façamos um círculo com nossas crianças. Elas podem estar sentadas em um tapete. Então a gente vai pegar alguns pãezinhos e alguns peixinhos e enumerá-los. Então a gente vai fazer um círculo passando essa cestinha. Cada criança vai pegar um pãozinho ou um peixinho. Com este número, na página 106 do nosso manual, tem algumas perguntas para que as crianças possam estar respondendo e revisando assim a lição. E é claro, a professora também pode estar preparando de acordo com a sua turminha. E assim também, aqueles que acertarem podem ganhar um pãozinho, né? Pode ser colocado também em uma outra cestinha. Mas é claro que a criança que não acertar, ela possa ter um remidor, ou seja, uma outra criança para auxiliá-la na resposta, ou mesmo a professora. Assim, todos ganham um pãozinho e também um conhecimento. Contando aos outros, temos 2 opções. Uma delas é entregar para cada criança uma cestinha, das mesmas que usamos para conquistar a atenção delas. E também, no nosso manual, na página 77 e 76, temos já prontinho essa opção aqui. A gente pode levar recortado, se as crianças for menor, ou deixar que elas mesmas recortem, montando então aqui a cestinha. Também podemos prestar atenção no tempo, né? Se não for possível, a gente já pode levar quase tudo pronto. Lembrando que as crianças podem levar esse material para casa e incentivá-las a contar outra pessoa.
seja na escola, na vizinhança ou mesmo em casa. Lembrando sempre que somos felizes quando repartimos com os outros, quando compartilhamos o que temos. E é isso que temos aprendido nessa lição. Assim como aquele menino repartiu o que ele tinha, Jesus nos ensina a repartir também o que temos para que possamos ser felizes.